Aleluia. Eu quero compartilhar algo com os irmãos de maneira rápida, objetiva. E a palavra dessa noite ela tem como tema: Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Se você puder curvar a sua cabeça aí, pensar no Senhor, pense assim: Deus tem o melhor para mim. Pense: Deus tem o melhor para minha casa. Deus tem o melhor para os meus estudos. Deus tem o melhor para minha família. Deus tem o melhor para o ministério. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. E que teu Espírito comece desde já, Senhor, falando nos corações dos meus irmãos, revelando, Senhor Jesus Cristo, aquilo que o Senhor tem, e tudo que tem é o melhor para nós, e nós não podemos viver sem o teu melhor, sem a tua presença, sem o teu Espírito, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o teu Espírito sopra nos quatro cantos deste lugar, Senhor, e nos conduza a revelação de quem tu és, a revelação, Senhor, da plenitude de ti, ó Pai. Amém. Quero ler um texto contigo que está lá em Deuteronômios, capítulo 6, versículo 10, aonde conta a história de Moisés, e aonde Moisés, ele recebe a bênção, ele recebe a provisão, ele recebe coisas boas da parte de Deus. E eu quero compartilhar contigo em Deuteronômios 6:10, nós vamos ler até o 12, e diz assim: E quando, pois, o Senhor teu Deus te introduziu na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem, que tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, vinhas e olivas, que tu não plantaste, e comeres e te fartaste, guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amém? Recentemente eu já estava falando a respeito desse assunto com meu amigo, e nós pontuamos a ocasião ali, até mesmo de Salomão, onde diz a respeito de vaidade, viveu, né? Aonde se esqueceu e não se encontrou diante de uma situação. Nós vemos um versículo agora que traz clareza, que traz luz e que fala a respeito de comida, de provisão, a respeito de bênção, mas tudo por parte de Deus, tudo por parte do Senhor. Em Êxodo 23, 25, nós vemos que o Senhor dá continuidade a tudo aquilo que o Senhor tem. E como igreja, a clareza deste fato, amado, de que nós somos extremamente abençoados no Senhor. E como igreja temos clareza de que o Senhor está falando que você vai ter água da onde você não cavou, que você vai colher da onde você não plantou. O Senhor está falando de uma extrema bênção sobre a vida daquele homem, porque havia uma promessa, e disse: a promessa foi feita aos seus pais, a promessa foi feita, ele vai estar sobre a sua vida. E quando nós olhamos diante do cenário no qual nós estamos hoje, nós temos as promessas de Deus sobre a nossa vida. Em Êxodo 23, 25, nós vemos que o Senhor continua falando a respeito dessas bênçãos, e Ele diz: E servireis ao Senhor o vosso Deus, e Ele o abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de vós as enfermidades.
Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número de teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Então o Senhor, ele começa a narrar, ele começa a trazer luz, trazer clareza de quão abençoados somos. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos e percebemos o quão abençoado aquele povo era. Mas o porquê que aquele povo era abençoado? Aquele povo era abençoado porque Deus fez promessas maravilhosas àquele povo. Deus fez promessas maravilhosas àquele povo. E quando nós olhamos para o Velho Testamento, que é assim fazemos neste momento, nós vemos que o Velho Testamento é uma sombra de algumas realidades espirituais. Nós olhamos para o Antigo Testamento e percebemos sombra de realidades espirituais para a vida da igreja. E quando nós olhamos diante dessa sombra hoje, como igreja, nos reunimos aqui para isso, para adorar o Senhor, para ser conduzido pelo Senhor, nós percebemos que este lugar, um lugar de bênção, um lugar onde a promessa ela fique clara ao nosso coração, é para este lugar que o Senhor deseja nos conduzir. É este lugar que o Senhor deseja te conduzir. Aquele povo no qual nós compartilhamos as bênçãos que estavam sobre a vida dele, aquele povo estava sendo conduzido para essa terra. Aquele povo estava sendo conduzido para a terra de Canaã. E quando nós olhamos para Canaã, Canaã não é o céu, porque lá tinha muitos gigantes. Muitas guerras aconteciam em Canaã, muitas coisas aconteceram em Canaã, mas o Senhor estava conduzindo aquele povo para lá. E quando nós olhamos para Canaã, amados, aonde o Senhor está conduzindo esse povo para que eles recebam essa promessa, nós podemos dizer, olhando para Canaã hoje, que Canaã é o lugar da vida espiritual. É o lugar da vida do crente, é o lugar da vida daquele que acredita em Cristo Jesus. É o lugar da vida próspera, é o lugar da vida frutífera, é o lugar da vida abençoada. Canaã é o lugar de uma vida prática e real das manifestações do reino de Deus. Assim como foi Canaã para o povo, também é o lugar onde Deus quer nos levar. Essa é a certeza que nós temos, essa é a convicção que nós temos. Haja o que houver, aconteça o que estiver acontecendo, a convicção que nós temos é para onde estamos indo. A convicção é para onde o Senhor quer nos levar. E eu quero te dizer essa noite que Deus tem essa experiência para você. Deus tem uma experiência de Canaã para você. Deus tem uma experiência de provisão de Deus para você. Deus deseja te entregar essa experiência. Esteja sensível para receber esta noite a experiência que o Senhor quer te entregar, uma experiência real. Quando Deus chama Moisés, e Deus chama Moisés para algo, Deus chamou Moisés para conduzir alguém.
Deus chamou Moisés para conduzir um povo. No momento em que Deus vai fazer o chamamento a Moisés, Deus faz o chamamento de uma maneira inusitada, de uma maneira antes jamais vista. Em Êxodo capítulo 3, versículo 2, nós vemos o chamamento da vida de Moisés. E a certeza que nós temos, amado, é que todos nós temos um chamamento. Todos nós temos um chamamento. E todos nós temos dentro de nós uma grandeza de Deus. A alma de todos nós buscam por coisas que os nossos olhos nunca viram. Em Êxodo 3:2 diz: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O que é a sarça? A sabedoria está em se fazer perguntas. E a pergunta para nós começarmos a entender o que aconteceu na manifestação de Deus, na experiência que Deus põe ali para o chamamento de Moisés, ela vem a partir do momento que nós perguntamos: o que é a sarça? A sarça ela é um arbusto, mas não é um arbusto elegante, é um arbusto feio. A sarça ela é um arbusto solitário no deserto. Se você olhar e se deparar com uma sarça, você vai até dizer que aquela sarça é algo sem vida. Mas no dia em que Deus chama Moisés, aquela sarça ganhou um significado. Naquele dia a sarça ganhou uma importância, porque o fogo estava queimando. Porque naquele dia a glória de Deus estava se manifestando na sarça. E por que estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque um dia nós fomos encontrados da mesma forma que essa sarça, sem graça, sozinho, sem vida, pensando só em nós mesmos, não conseguiríamos colocar no lugar do outro nunca, porque não era importante para nós. Nós somos como a sarça, simples, insignificante. Mas quando estamos cheios, queimando em chamas da glória de Deus, nós temos um significado. E assim como o fogo não consumia a sarça, a obra de Deus também nunca vai nos consumir, porque nós não somos o combustível para a obra de Deus. O combustível para a obra de Deus é o Espírito Santo de Deus que habita em vós, e hoje você está em chamas. Deus se manifestou para com Moisés e fez um chamamento para Moisés, e a revelação está porque hoje nós somos a sarça que estamos em chamas, pelo combustível Espírito Santo de Deus. A obra de Deus, Ele as faz por nós. Se percebemos que a obra de Deus está nos consumindo, é porque isso não é obra de Deus. Nós lemos na palavra de Deus que o fogo não consumiu a sarça, mas Deus se manifestou de maneira plenamente.
A obra de Deus, amado, é uma obra sobrenatural, e homem algum pode fazer. E se por algum momento nós acharmos que somos capazes de fazer a obra de Deus, então o que nós estamos fazendo não é a obra de Deus. Nunca. Se aquela sarça estivesse aqui para nos contar a história, ela diria: nunca eu pensei que arderia em chama. Nunca pensei que algum dos olhos das pessoas que me viram seriam atraídos a mim, porque eu estava queimando e nem sequer estava me consumindo. É essa a obra de Deus. Mas o mais belo de tudo isso é que a sarça não deixou de ser sarça para manifestar a glória de Deus. A sarça não perdeu a sua identidade, ao contrário disso, ela continuou sendo sarça, mas ela ganhou significado. A sarça continuou sendo sarça, mas com a presença de Deus ela ganhou a sua importância para mudar a história, não somente de Moisés, mas mudar a história de muitas outras pessoas. Deus está fazendo uma obra na sua vida. E se você tem sido abençoado por ela, reconheça o fogo. Não diga obrigado, sarça, mas diga obrigado, fogo. Obrigado, Espírito, obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua força. Obrigado, fogo do Espírito, pela esperança que tem colocado no meu coração. Porque é Ele que arde, é Ele que queima, é Ele que chama a atenção. A única coisa que podemos pedir ao Senhor é: Senhor, me usa. Ele pode declarar no seu lugar: Senhor, me usa com as minhas limitações, me usa com as minhas imperfeições, me usa da maneira que sou, me usa para curar, para sarar, para multiplicar, me usa, Senhor, para trazer esperança, me usa, Senhor, para que o teu fogo queime, para que a tua glória compartilhe. Entenda, a obra de Deus não te consome, mas a obra de Deus te dá significado. E o convite para nós essa noite, nesses poucos minutos que nós temos, eu gostaria que você saísse da sombra do Velho Testamento para colocar os pés na realidade do Novo Testamento, para que nós pudéssemos juntos sair agora da frente da sarça em chamas, mas viéssemos a contemplar a realidade do Novo Testamento para nós como igreja. Nós conhecemos um pouco da história do povo de Israel. Nós sabemos que eles saíram do Egito e que eles cruzaram o Mar Vermelho. Nós sabemos que este povo andou durante muitos anos no deserto, até chegar ao Jordão. Atravessar o Jordão para entrar na terra da promessa. Muito tempo se passou, muitas guerras aconteceram, e este foi o caminho que eles percorreram, com o direcionamento de Deus, com as mãos do Senhor sobre eles, com a coluna de fogo, com a nuvem. Nós vemos que essas histórias, amados, são histórias repletas de realidades espirituais. Nós entendemos que hoje, olhando para aquela história, nós olhamos e vemos que nós estamos no mundo. E quando nós olhamos para o mundo, nós olhamos e vemos que nós éramos escravos do Egito. Nós éramos escravos de Satanás, que representa ali Faraó. Mas nós também vemos que Moisés é um tipo de Cristo, porque ele é o libertador do povo.
E assim, semelhantemente, nós fomos libertados também. Libertados pelo sangue de Jesus, pela verdade das boas novas. E durante essa caminhada, amado, quando nós olhamos e eles saíram e caminharam, e eles passaram pelo Mar Vermelho, esse Mar Vermelho ele representa ali o batismo daquele povo saindo do Egito e sendo batizado nas águas. Um novo nascimento, numa nova história, num novo momento de vida, e é isso que o Senhor tem para você. O Senhor tem uma novidade de vida. Existe novidade de vida para você. Existe novidade de vida. É isso que o Senhor fez, tudo novo, tudo novo. E nós percebemos que aqui se inicia a experiência da vida cristã. No deserto o povo recebe leis e mandamentos. Uma geração inteira saiu do Egito. Morre no deserto e não entra na promessa porque não creram. E aí nós vemos uma outra geração que dá sequência nisso, que dá prosseguimento nisso. E nesse fato, nessa aventura, eles tomam posse da terra prometida. Diga por irmão do seu lado, fala assim: Deus tem promessas para você. Deus tem promessa. Essa é a certeza que nós temos. No caminho deste povo, que eles saíram lá do Egito em direção à terra prometida, eles tiveram no mínimo duas experiências. A do Mar Vermelho, do Rio Vermelho, e a da passagem do Rio Jordão. E são dois tipos de batismo. No Mar Vermelho nós morremos para o mundo, e agora vamos viver uma novidade de vida. Do Rio Jordão eu agora deixo a lei para trás, e agora eu vou viver a abundância. E essa é a vida de Deus para nós. Essa é a vida de Deus para nós. Esteja sensível ao propósito, à direção, à voz de Deus. Canaã, ela simboliza e representa as bênçãos de Deus, as promessas de Deus. Simboliza as promessas de Deus para o seu ministério, para a sua vida, para a sua família. Uma experiência real e poderosa. Canaã representa um lugar onde está tudo pronto e tudo preparado. Porém, antes de entrarmos naquilo que está tudo pronto e tudo preparado, nessa experiência, o Rio Jordão é a última fronteira para se tomar posse disso. Durante anos, talvez aquele povo vivenciou aquilo que você vivencia. Talvez você fique escutando abundância, promessa, provisão, amor do Pai. E talvez você fique escutando essas coisas e fique ansioso, dizendo: pô, Deus, quando vai acontecer isso na minha vida? Quando é que isso vai chegar na minha vida? Quando é que eu vou experimentar essa verdade na minha vida? É muito semelhante à história deles, porque durante anos eles iam ouvindo falar toda a história, todo o acontecimento. Anos após anos dizia: é a terra prometida, é Canaã, é a promessa de Deus. E eu imagino a expectativa daquela nação, até que enfim chegaram na terra prometida. E a partir de então,
a vida é completamente diferente. Nós olhamos para trás, nós olhamos para o antigo para enxergar aquilo que simboliza, aquilo que nos dá direção no dia de hoje, porque existem dias que você ainda não viveu, mas você está diante da promessa, então se prepare. Se prepare para receber, para experimentar, para vivenciar aquilo que o Senhor tem. Porque diante dessas promessas você vai viver coisas maravilhosas. Deus tem coisas novas para nós. Amém? Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para você. Deus não quer que olhemos para trás. A vontade de Deus não era que Ele olhasse para eles e falasse: há 40 anos nós estamos andando, há 30 anos estou ouvindo. Não, não olhe para trás, olhe para o alvo, porque Deus tem coisas novas para nós. E essa é a certeza que nós temos: o Senhor tem coisas novas. O Jordão é o limite, é o momento da passagem. Você sabe que Moisés jamais poderia introduzir aquele povo em Canaã. Por que eu estou dizendo que Moisés jamais poderia introduzir aquele povo em Canaã? Porque a lei nunca poderá conduzir à experiência da graça. A graça é a abundância de Deus, é a vida de Deus, e a lei nunca nos conduz a isso. A exigência nunca levará à abundância de Deus. Em Deuteronômios 3:25, nós vemos ali Moisés falando com Deus, num diálogo onde nos direciona, nos mostra o desejo dele entrar, o desejo dele fazer parte. Mas a certeza que nós temos, amado, é que as leis nunca nos levarão a viver isso. Deuteronômios 3:25 diz: rogo-te, olha Moisés rogando ao Pai, rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume de espigas e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué, diga Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo, e o fará possuir a terra que verás. Josué, no original significa Yeshua. Josué, no significado original, significa Jesus, e ele traz também ali o tipo de Jesus. E que Deus está falando com Moisés é que as leis não levarão aquele povo adentro, mas Josué o levará, mas Jesus o levará, a abundância, a terra prometida, as delícias. Só Jesus pode fazer isso por nós. Só Josué poderia fazer aquilo por aquele povo, com o direcionamento de Deus. E esse texto diz que Moisés não vai passar o Jordão. E se você quiser chegar na terra da promessa, você vai ter que esquecer todo julgamento, toda exigência, toda dureza do vosso coração.
Você vai ter que esquecer Moisés, porque a lei não tem condições de introduzir na terra prometida. Moisés representa a lei, e não somente representa, como ele é a figura da lei. E nós enxergamos que a lei pode até ter tirado o povo do Egito. A lei mostra o pecado, nos mostra que precisamos de um Salvador, de um libertador. Porém somente vai até aí e nos deixa morrer no deserto. Por isso, se você estiver passando por um deserto, e essa é a percepção que você tem, o Pai enviou Josué à frente para te tirar daí. O Pai enviou Jesus para a cruz, antes mesmo de você estar aqui, para te tirar daí. A lei mostra um Deus severo, e enquanto a graça nos revela um Deus amoroso, um Deus de amor, um Deus Pai. A lei não é capaz de mostrar esse Deus amoroso. Porém a graça, que é Cristo Jesus, Ele sim veio nos revelar o amor, o Abba Pai. Ele sim veio nos introduzir a um sentimento de sermos abraçados, amparados, cuidados. Só a graça é capaz de revelar quem realmente Deus é. Só a graça é capaz de revelar somente quem Deus, na sua plenitude, na sua grandeza, no seu poder, no seu amor é. E por que estou falando todas estas coisas, amados? Porque nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos que você não pode entrar em Canaã, não experimentará das bênçãos de Canaã enquanto não tiver a revelação de que você é filho amado, de que é seu por direito, de que você é filho, de que essa promessa foi feita para você. Porque enquanto você falar, não é para mim, não tem jeito, não dá, não funciona, não vai a lugar nenhum, você não está se comportando como filho. Você não é mais o escravo que foi retirado do mundo, que foi retirado do Egito, mas você é o filho de Deus, no qual Ele fez tudo por você, para te dar a promessa. No deserto você tem uma sandália, você tem água que sai da rocha, alimento que vem do céu, maná, tudo para te sustentar. Porém você não tem abundância de leite e mel. Porque nós olhamos e vemos que no deserto você só tem a sobrevivência. E a questão é o seguinte: você está vivendo ou você está sobrevivendo? Esses dias eu estava com meu amigo e ele está fazendo os planos para o futuro. E aí ele falando comigo isso. E ele falou: agora com o meu salário eu vou sobreviver. Eu falei: então para de sobreviver e aí passa a viver. Porque o Senhor não quer que você olhe para o seu contra-cheque e pense na intimidade do seu íntimo, onde o Espírito habita, dizendo: eu estou sobrevivendo. Mas o Senhor quer que você olhe para o interior do seu ser e entenda a bomba atômica que está queimando dentro de você, e diga: eu estou vivendo. Eu recebi a vida, não foi vida para sobreviver, mas foi vida para viver. Para viver os sonhos de Deus.
eu vou conversar com meu amigo, ele vai falar de casamento, vai falar de plano, eu começo a fazer uns planos maiores do que ele tem. Eu falo, pensa nisso. Ele, não, vem comigo, sobe aqui. Sobe os seus pensamentos, sobe os seus planos. Sobe os anseios, os desejos, porque é isso que o Pai tem. O Pai não tem somente maná que vem do céu, não somente água que sai da rocha, não é sobrevivência, mas agora aqueles que são filhos de Deus, trata-se de viver, trata-se de trazer à existência as promessas de Deus, Canaã, uma experiência espiritual. O deserto nunca vai te dar abundância. A lei pode ter trazido você até o Jordão, mas a lei não é capaz de te ajudar a atravessar ele. A lei é santa, mas ela não te santifica. A lei é justa, mas ela não te justifica. A lei ela é verdadeira, mas não é a verdade que te liberta. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sabe o que você recebeu no dia que você falou: Jesus, eu te aceito? A verdade que te levaria pelo caminho a receber a vida. Você disse: eu quero a vida. E em muitos dos seus dias você está esquecendo que você recebeu ela, e está se sentindo lá ainda no deserto, e está se sentindo ainda num campo de sobrevivência. Eu estava conversando com uma pessoa, e enquanto ela me dizia os sonhos dela que ficaram para trás, o Senhor falava ao meu coração: realiza os sonhos dela. E aí no final ela disse para mim assim: mas já passou, não vai dar mais para eu viver. Muitas vezes nós não entendemos como Deus age, como que Deus bota fogo numa sarça no meio do deserto para falar. Muitas vezes nós olhamos para nós e achamos que agora é um momento somente de sobrevivência, mas não, existe vida para você. Deus está no controle de tudo, de tudo. Não coloque o seu destino, não coloque o seu dia de amanhã, a sua segunda-feira no seu contra-cheque. Não coloque a sua esperança num processo que está na justiça. Não coloque os seus sonhos se você está empregado ou não. Não é isso que determina a vida que você tem para ser vivida. Mas o que determina esse é o Yeshua, é Josué que vai à frente. É Josué que diz: eu vou semear, eu vou morrer, eu vou colher, eu vou frutificar, eles serão abençoados. É isso que é a igreja. É isso que nós temos hoje. Note que o povo foi guiado, ele chegou muito próximo de Canaã. Moisés, ele suplicou, ele rogou, ele implorou para entrar, mas não puderam entrar. E nós vemos que o Rio Jordão, e eu gostaria que você guardasse isso, o Rio Jordão é a limiar, né? É a linha, é o ponto crítico que precisamos chegar para desfrutar daquilo que Deus prometeu. E é nessa situação que você está. Mas uma pergunta que podemos fazer é: o que fazer agora? Como mudar essa situação?
Nós olhamos para Moisés e vemos que Moisés nos tirou do Egito, Moisés nos batizou no Mar Vermelho, tivemos muitas experiências com Deus, muitas vezes não temos provado na prática, no trabalho, no casamento, não temos provado nos relacionamentos, no ministério, não tem provado em sua vida as promessas de Canaã. Muitas vezes você percebe que algo aconteceu, eu vim até aqui, mas parece que depois que eu saio do Egito, depois que eu atravesso, depois que eu caminho, eu sempre paro na mesma condição. Qual é a condição que a minha vida sempre chega? Ela sempre chega no Rio Jordão. E quando eu chego no Rio Jordão, eu não consigo atravessar para experimentar, para vivenciar as bênçãos de Deus na prática. E se você deseja isso, abre o seu coração aí mesmo diante do Senhor, dizer: Senhor, eu quero experimentar isso. Eu quero experimentar isso no meu ministério, eu quero experimentar isso, Senhor, no meu casamento, eu quero experimentar isso, Senhor, no meu trabalho, eu quero experimentar isso nos meus relacionamentos. Porque você está diante de um rio Jordão, você está diante para experimentar algo muito poderoso, mas faltava um elemento chamado Josué, que era aquele no qual o Senhor disse a Moisés: é Ele que vai levar, é Ele que vai possibilitar que experimente, que contemple a terra que gera leite e mel. Então, se você está nesse limite, meu amigo, é Jesus que vai te levar a essa plenitude. Josué precisava entrar em cena. Josué tem a mesma raiz de Jesus, o Yeshua. É disso que precisamos, é somente disso que precisamos. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Josué, veio por Jesus. A graça e a verdade veio por Jesus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós olhamos e vemos que a lei foi dada por Moisés, e a lei levou este povo até o Rio Jordão, mas a graça, a abundância, o fato deles contemplar Canaã, veio por intermédio de Josué. Somente Jesus Cristo pode te colocar lá. Se Josué não entrasse na história, amados, eles não entrariam na terra prometida. E assim somos nós. Se Jesus não entrasse na história, nós jamais alcançaremos o céu. Eu sei que você está pensando. Se o céu não houvesse descido, se o rei não tivesse descido, nós jamais subiríamos, nós jamais teríamos. Jesus é a graça. E quando nós olhamos para a graça, amado, não é visão. Quando nós olhamos para a graça não é doutrina, mas a graça é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus. Então sabe o que eu falei aqui desde o começo? Estou falando de Jesus para você. Eu estou falando de Jesus em âmbitos e parâmetros diferenciados, mas eu estou falando de Jesus para você. Tem pessoas que se incomodam de tanto ouvir de Jesus. Nossa, não pode falar de Jesus, fala outra coisa, fala que nós vamos estourar esses bairros aqui, vamos entrar em todas essas casas, e para de falar de Jesus, mas vamos falar de que fulano tem que ser mais sedento. Não, não entendeu? Não somos nós, é Jesus, é a graça de Cristo, e a graça é o centro de todas as coisas. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, só quando Josué assume a liderança,
Somente assim. Quando ele assume a fé daquele povo, dizendo: nós vamos entrar. Traz condições, traz planos, traz fé, traz direção, e aquele povo começa a viver aquilo. É quando a graça assume as nossas vidas. É quando de fato nós passamos a ter a experiência de Canaã. Você pode perceber, às vezes a sua vida, ela não está tão bem, as coisas não estão indo, você não está vivendo, está sobrevivendo, as coisas não estão indo bem, mas de repente você tem uma experiência boa. Ela durou pouco, ela durou 5 minutos, 10 minutos, mas você teve uma experiência dizendo: meu Deus, que momento precioso que eu tive hoje. Faz tempo que eu não me sensibilizava assim, faz tempo que meu coração não é tocado desse jeito, faz tempo que eu não vejo isso, faz tempo que você tem uma experiência de Canaã, mas não é uma experiência momentânea e passageira, mas aquilo que o Senhor possibilita para nós é eterno. É isso que Ele quer que nós vivamos todos os dias, a todo momento. Seja confinado no seu quarto, seja se relacionando com a sua esposa, com seus filhos, seja estando juntamente com seus irmãos. É a experiência de Canaã que o Senhor tem para você. E a questão é o seguinte: vai passar pelo Jordão ou não? Porque Josué está à frente. Você quer entrar em Canaã ou não? Eu acredito que sim. E é por isso que você está aqui, é porque o Espírito continua te incendiando como sarça. É porque o Espírito continua te conduzindo. É por isso que você emprestou, o seu tempo tão precioso para me ouvir aqui agora. O que tem mais de valioso na sua vida é o seu tempo, e você se dispôs de alguns minutos para me ouvir. É porque você almeja vivenciar cada dia mais Canaã. É porque a sua alma pede por coisas que você ainda não viveu, mas o Espírito já está dizendo a ela: é para você. Hebreus capítulo 3, versículo número 7. Hebreus 3, 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvis hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conhecerão os meus caminhos. Não conheceram os meus caminhos. Assim jurei a minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Em Hebreus nós vemos até o versículo 11 a condição que aquele povo estava vivendo, e o pensamento de Deus em relação a eles, o porquê não entraram, o porquê não experimentaram, o porquê não vivenciaram. É Deus falando a respeito daquele momento no qual nós compartilhamos já durante esses 20 e poucos minutos. Mas o texto continua dizendo em Hebreus agora, no capítulo 3, no versículo seguinte, 13, põe no 13. Diz assim: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação.
Porque, havendo alguns ouvidos, os provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Pode passar, isso. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Esse texto que nós lemos, ele diz respeito a um grupo de pessoas, crentes, saíram do Egito, nasceram de novo, mas vão morrer no Egito, porque não creram, eles não conseguiram ver a bondade de Deus. Uma grande chave do reino, uma grande chave de Jesus é você conseguir ver o quão bom é o seu Deus. Não faz sentido, amado, nós sermos povo de Deus, morada do Espírito Santo, e durante o nosso dia a dia ter uma percepção de que nada disso acontece em nós, uma percepção de que o fato de eu aceitar Jesus não significa nada, não muda em nada. Nós vemos e sabemos, amados, que a única pessoa que hoje pode nos dar algo, e não porque merecemos, porque não merecemos, mas sim cremos, esse é Jesus. Deus quer te levar para outro nível esta noite. Deus não tem deserto para você. Deus quer te levar além do Rio Jordão. Aquele povo ficou no deserto durante 40 anos, mas o deserto não era o seu lugar. Não fica achando que você deve passar pelo deserto um dia, 2 dias, 1 mês, 2 anos, 1 ano, 3 anos. Não é isso. O deserto não é o seu lugar. Diga para a pessoa do seu lado: o deserto não é o seu lugar. O deserto não é seu lugar, pão. O deserto não é o seu lugar. E se o deserto chegar, você vai dizer a ele: deserto, você não é o meu lugar. Tenha fé no Deus que te ama. Tenha fé no Deus que te escolheu. Tenha fé no Deus que te vocacionou. Tenha fé no Deus que está te chamando essa noite. E quando eu digo chamado, amado, não estou dizendo chamado. Você precisa entender algo. A sarça, ela teve um chamado. E diante do chamado dela, a única coisa que ela fez foi queimar com combustível o Espírito Santo de Deus, que não consumiu. E ela continuou sendo sarça e manifestando a glória de Deus. Assim como também Moisés foi chamado, mas não para ser sarça. Mas Moisés foi chamado naquele momento, manifestação de Deus na sarça, para ser Moisés e ser o libertador daquele povo. E o grande erro está em achar que todos nós que estamos reunidos aqui hoje, todos nós fomos chamados para ser sarça. E ser transformado, isso não é isso. É um quesito espiritual. É um quesito espiritual aonde a igualdade está no Espírito que habita em nós, somente isso. Muitos olham para Moisés, e se Moisés liderou a saída do povo, então todos nós somos. Não, cada um vai agir na sua particularidade, movido pela glória de Deus. Porque o mesmo fogo que queimou a sarça, o mesmo fogo usou Moisés também dentro da particularidade dele, do significado dele, para realizar os milagres com ele, amém? Ninguém olhou para Moisés, ele estava feito de sarça queimando em chamas. Ele não fez isso, mas ele foi Moisés, com seu cajado batendo na rocha, a rocha saiu água, ele, glória a Deus.
Então existe uma particularidade para você, existe um significado na sua vida, existe um chamamento de Deus para você hoje. E quando as pessoas olharem diante de você, diante do seu chamamento, dizer: mas você é assim, você diga: eu sou assim, e eu tenho muito orgulho por ser assim, porque o Senhor me chamou assim, para queimar nele, para manifestar a glória dele, para ter o coração dele. Deus tem Canaã para a sua vida. Deus tem uma vida abundante para você, amém? Deus é bom. Amém. Jesus, nós queremos te agradecer pela noite de hoje, por este momento de comunhão entre irmãos, por liberar e ativar os nossos corações, Senhor, diante da tua presença. Nós te louvamos, te agradecemos e nos rendemos diante da tua presença. Obrigado, Jesus.